Boa ok? tarde a todos e todas. Sou Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindiconte Rio. É um prazer recebê-los aqui nesta live sobre controle social. E é muito bom você que também vai estar nos assistindo. Não é ao vivo, mas valeu. Espero que goste desse bate-papo, porque esse é um assunto que nos mobiliza muito e temos que falar muito sobre esse assunto, porque controle social faz parte da cidadania, tá bom? Esse é o projeto O Sindiconte Rio e a Sociedade, em comemoração aos 105 anos do sindicato, estaremos fazendo as oficinas de cidadania. Convidamos vocês a participar e não esqueçam, sigam-nos nas redes sociais para que possa ter e saber todas as nossas oficinas e todas as nossas lives. Queria agradecer muito ao Coronel Leonardo Ribeiro, que é da FAB, por essa aceitar esse desafio da gente conversar sobre controle social. Muito obrigado e vamos nós. A plateia é sua. Ok? Boa tarde a todos. Uma satisfação estar participando desse evento. Vamos procurar conduzi-lo de modo informal, né, como no formato de um bate-papo entre amigos, onde vamos procurar compartilhar um pouco da nossa experiência como auditor, né? Atuamos na área de controle interno por bastante tempo e atualmente estamos atuando como advogado, né? E a gente tem plena convicção que esse tema é muito relevante, né? Quando se fala em cidadania, quando se fala em democracia, é fundamental termos a noção do papel do controle social. E é sobre isso que nós vamos falar quando a gente abre os jornais, né, e vê o que está acontecendo no país. Talvez muitas das mazelas que nós estamos enfrentando poderiam ser minoradas se a sociedade tivesse a verdadeira convicção do seu poder, do seu papel, né? E eu acredito, eu realmente tenho plena certeza que, na medida que o controle social for sendo fortalecido, o país vai ficar cada vez melhor, né? Então, não basta apenas nós termos instituições fortes. É importante que a nossa sociedade tenha a noção exata da sua importância, tá ok? Então, eu vou dar início aqui, a gente vai realmente destacar os pontos importantes. Vamos passar aqui, por favor. Bom, então estamos vendo aí algumas ações que são importantes, especialmente para as comunidades mais carentes, né? Que é o apoio institucional para oferecer transporte escolar, merenda escolar. Mas, lamentavelmente, nós temos uma mazela, né, que atinge com muito rigor o nosso país, que é a corrupção, né? E a gente tem visto aí cada vez mais notícias sobre esse assunto. Eu destaquei essa notícia aí, foi veiculada por esse órgão, onde informa que o brasileiro trabalha praticamente um mês por ano, né, para pagar a conta da corrupção. E a gente fala, mas às vezes a gente não tem a noção exata, né? Eu até parei para fazer conta, o que realmente isso representa em números, né? Então, se a gente fizer uma conta rápida, né, nós arredondando, se nós considerarmos a nossa população em 200 milhões de habitantes e estima-se que esse valor da corrupção ele pode estar na casa dos 200 bilhões, então dá para ter a noção exata de que cada um tem que, se a gente dividir isso pela nossa população, vai dar um valor expressivo, né? E, além disso, a gente acaba desviando valores que deveriam ir para os serviços públicos, né? E acabam tendo uma destinação diversa. Então, esse fundamento já justifica uma atenção, né, como eu falei, especial ao papel da atuação da sociedade. Porque a gente, cada vez mais, o serviço público vai ter que ser contido, porque
o gasto público, né, ele não pode, ele tem parâmetros, né? Você não pode, o gestor público ele está adstrito a um orçamento e você tem que cada vez mais apresentar mais resultados com menos servidores, né? Então, a gente está vendo, cada vez mais se fala em redução da máquina, mas como compensar essa ausência de agentes públicos na quantidade sonhada? Simples, com a efetiva participação da sociedade cobrando, né? Eu fiz um trabalho de pesquisa há um tempo atrás e teve um detalhe que me chamou muito a atenção, que diferencia o Brasil de outros países, né? Na média, segundo as pesquisas mais recentes, os casos de corrupção eles são desvendados em torno de 45%, quase metade, em decorrência de denúncias. Ou seja, a sociedade percebe algo errado e leva isso aos órgãos de controle. Então, podemos arredondar que quase metade, na média mundial, dos casos de corrupção são desvendados a partir da atuação da sociedade mobilizada, a sociedade atenta, né? Ou seja, a partir do controle social se chega e se combate a esse mal universal, não é coisa do Brasil. E no Brasil, lamentavelmente, esse percentual é bem menor, né? Ele está em torno de 1/3 dessa média mundial. Então, o brasileiro ele tem uma característica peculiar. Ele condena a corrupção, como todos condenam, mas ele não é tão atuante, né? Ele não se sente à vontade para denunciar, né? Não está na cultura da nossa sociedade, né? Então, é um detalhe que merece ser melhor examinado. Mas eu insisto em destacar esse ponto, porque esse fator deve nos motivar a cada vez mais buscar o engajamento da nossa população, da nossa sociedade, por meio de medidas que sejam efetivas. Uma pesquisa recente, também conduzida aqui em Brasília, percebeu que as pessoas se preocupam, né? Acham importante fiscalizar, serem atuantes, mas as pessoas não conhecem bem os caminhos que podem ser seguidos para que efetivamente a gente tenha um controle social atuante, né? E nesse particular a gente deve lembrar que a nossa legislação ela tem muitos instrumentos que permitem que isso seja conduzido com muita propriedade, né? Então a nossa Constituição ela inovou bastante, ela trouxe mecanismos que fazem com que cada um de nós possa dar uma contribuição relevante na fiscalização do que o Estado desenvolve, né? Os casos mais emblemáticos que nós acompanhamos na mídia nos últimos anos, eles começaram, muitos deles, por atuação do controle social. Então, o controle social percebeu algo errado, levou isso adiante e, a partir daí, a coisa tomou uma dimensão muito grande, né? A própria Operação Lava Jato ela teve início dessa forma. Então, a gente acaba perdendo o fio da meada, né? A coisa tomou uma dimensão tão grande, mas começou lá atrás por meio dessa atuação. Então, a gente tem essa convicção que isso, por si só, esse fator, esse inimigo a ser combatido, merece a nossa atenção. E, para isso, eu também avanço aqui na nossa conversa e digo que o controle social, na verdade, ele é uma das espécies do gênero controle na administração pública, né? Então, a gente tem o controle institucional, que é feito pelo controle externo, né? Na área federal, né? Mais conhecido pelo Poder Legislativo, apoiado pelo Tribunal de Contas da União, né? E nós temos o controle interno, na área federal, conduzido pela CGU, mas nós temos aqui também o controle social, que pode ser exercido por mecanismos que nós vamos estar falando na sequência, né? Bom, então, esse quadro aí, eu não vou ler todas as informações para não tornar o nosso bate-papo cansativo, mas nós temos aí, né, nos 3 entes, né, da federação, no âmbito da União, dos estados e dos municípios,
órgãos que atuam no controle externo e aqueles que atuam também no controle interno do Poder Executivo, né? E nós temos ainda esses outros órgãos que estão na parte inferior do slide, né? O Ministério Público também, tanto federal como estadual, e tem um papel bastante relevante também nesse processo. Aí um pouco do papel da CGU, né? Mas a própria CGU ela destaca que a participação social é fundamental, né? Então, que nem fazendo um paralelo, né? O pessoal fala da falta de segurança, né? Poxa, mas seria impossível ter um policial em cada esquina, né? Então, no dia a dia da nossa sociedade, nós temos que ter o engajamento de todos. E talvez um aspecto que se fala muito é que isso talvez pudesse ser mais difundido, como essas iniciativas que estão sendo feitas aí pelo sindicato, né? A gente tem que provocar a sociedade, chamá-la à reflexão, para que cada um exerça o seu papel, né? Não é possível que a gente consiga ter um sucesso pleno se não tiver a participação de todos, né? Então, o próprio órgão CGU, quando ele vai colocar o seu papel, ele não deixa de destacar que é necessário que haja uma participação de todos. Bom, uma ferramenta que não tem tanto tempo assim, aliás, já estamos caminhando para 10 anos, né? É a Lei de Acesso à Informação. Então, essa ferramenta é poderosa, ela faz com que realmente o cidadão exerça o seu poder, requisitando informações, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção, né, dentro dessa dinâmica, conhecer essa norma e praticar o que ela oferece é uma das formas de nós fortalecermos o papel do controle social. Essa lei ela tem sido muito utilizada pela imprensa, pelos jornalistas, mas qualquer cidadão pode fazer uso dela, né? Então, eu concito a todos a refletirem, né, e não deixarem de questionar, né, pelos mecanismos que essa lei oferece, eventuais dúvidas, eventuais situações que mereçam ser apuradas, tá certo? Então, primeiro ponto aí, primeiro aspecto, e isso confirma o que eu falei ainda há pouco, que no Brasil não faltam boas normas. O que está faltando é a sociedade acordar e participar e cumprir o seu papel, como eu falei, tá? Então, eu queria destacar inicialmente essa lei, tá? que é muito falada, mas que às vezes nós não aproveitamos todas as possibilidades que ela nos oferece. Bom, outra coisa também que nós temos na nossa que foi uma evolução da nossa sociedade, que é o serviço de ouvidoria, né? Então, hoje no Poder Executivo, na área federal especialmente, você tem uma possibilidade de questionar. Você entra em qualquer página dos órgãos públicos, você vê essa ferramenta. Também é outro aspecto que você pode utilizar. Opa, só um instantinho aqui. Bom, o portal da transparência, né? Muitas vezes o agente público reclama: poxa, onde já se viu, o pessoal queria saber quanto que eu ganho, quanto que eu ganhei de diária. Mas, olha, quem quer ser agente público, o Supremo já disse isso, tem que renunciar a parte da sua privacidade. Então, a privacidade do cidadão que trabalha na iniciativa privada não é igual a daquele que optou pela carreira pública, né? Pela carreira de Estado, por exemplo. Então, o entendimento, lógico, que também isso não é para ser usado de modo sem critério, né? Então, existem alguns critérios, mas o fato é que aquele que desempenha uma função pública, ele vai estar sujeito, ele vai mitigar um pouco da sua privacidade em prol de um bem maior, que é o interesse público, né? Então, hoje, diferente de anos atrás, muita coisa que acontece com o agente público, né? Os valores que ele recebe de diária,
algumas informações vão estar acessíveis a todos, né? Também eu abro um parêntese, né, de um tema que está sendo muito comentado na atualidade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o pessoal fica naquele dilema: poxa, mas como é que nós vamos exercer o controle social? Como é que nós vamos fazer isso se agora tem uma lei aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está na contramão da Lei de Acesso à Informação? Então, na verdade, as duas leis elas vêm somar, elas não conflitam, né? Então, na verdade, elas têm que ser conjugadas, né, de modo harmônico, mas elas, de modo algum, elas são normas conflitantes. Então, uma coisa não foi feita para neutralizar a outra, né? Na verdade, você tem que usar as duas de modo ponderado, né, para que não haja excesso nem de um lado nem de outro. Então, o entendimento de que uma norma neutraliza a outra não é correto. Tá? Então, é um tema que muito se fala. Caramba, aí agora vão acabar com a possibilidade de eu ter acesso a informações, porque a norma nova proíbe, fala de dados pessoais. Não é esse o contexto. O contexto é de conjugação harmônica das duas normas. Tá? Só esse detalhe aí. Mas nós estamos mostrando mecanismos que demonstram que hoje nós temos possibilidades que não haviam há 20 anos atrás, por exemplo. Né? Então, eu fico muito contente em perceber que a gente está avançando. Lógico, falta muita coisa. Mas, se a gente olhar no passado, quem está no serviço público aí há bastante tempo, né? Eu entrei no serviço público na década de 80, né? Abafa o caso aí, daqui a pouco vão achar até que eu estou no grupo de risco da Covid, mas, enfim, mas a gente acompanha e pode dizer que muita coisa evoluiu, né, em relação ao que era há um tempo atrás. Bom, então está aí, controle social, participação e controle da sociedade sobre as ações do Estado, né? Então, tem várias formas de você fazer isso, né? Então, tem aí você acompanhando o processo de elaboração do orçamento, você tendo acesso aos canais de ouvidoria do Estado, né, para reportar algum serviço mal desempenhado, para você reportar algum mal feito que você se deparou. Então, tem várias formas de você exercê-lo, né? Nós colocamos aí algumas ferramentas que já existem, né? O portal da transparência, a lei de acesso à informação, são alguns exemplos. Então, assim, você pode, como cidadão, participar de várias etapas desse processo, seja na gestão pública, seja fiscalizando, seja acompanhando algum programa, seja controlando. Então, é bem ampla esse rol de possibilidades, né? O que a gente tem certeza é que essa participação no controle social acaba aproximando a sociedade do Estado, né? E o Estado não existe sem sociedade. Então, as duas coisas têm que caminhar de mãos dadas, né? E o melhor de tudo é que essa dinâmica, né, ela acaba sendo um eficaz remédio contra a corrupção, né? E acaba fortalecendo a cidadania. E qual seria a importância do controle social? Então, algumas 4 ideias fortes aí, né? A mais importante, né, no meu entender, que a gente falou ainda há pouco, é a prevenção da corrupção, né, em complemento aos controles institucionais. É o que eu falei, nós não temos orçamento para pagar a quantidade de servidor público que a gente um dia sonhou, né? Porque, por mais que a gente use a tecnologia para reduzir os quadros, sempre vai ser importante a participação de todos, né, do cidadão. Ampliação da qualidade da ação estatal, lógico, se eu, por exemplo, sou um cidadão participativo, eu vejo um serviço sendo mal feito, eu vou lá no canal de ouvidoria e reporto: olha, o serviço tal não está com essa dificuldade. Eu tô sendo um elo importante do processo, né? Aquilo que a gente aprende na faculdade de administração, né? O PDCA. Eu estou sendo um elo do controle, né? Eu vou poder contribuir para que a ação corretiva seja implementada. Disseminação de cultura de participação na gestão pública. Então, é importante. Isso aproxima, como eu falei ainda há pouco, a sociedade do Estado.
E também o controle social acaba sendo a orientação do Estado feita pela sociedade, porque o Estado tem que atender a expectativa da sociedade, né? Então, se isso não acontecer, não faz sentido. Bom, e como é que esse controle ele é exercido, né? Como é que a gente operacionaliza essa dinâmica? Bom, individualmente pelo cidadão, né? Coletivamente pela organização da sociedade civil, né? Então, e coletivamente também pela atuação de instituições públicas representativas dos interesses sociais. Então, você não somente de modo isolado você atua como um elo do controle social, você pode também ser um elo desse controle atuando de modo coletivo, né? Conforme a gente acabou de demonstrar. Bom, aí, só para a gente relembrar que essa mazela, né, de desvio, desmando, falta de controle, ela acontece, infelizmente, em todo o nosso país, né? É uma notícia até um pouco antiga aí, mas o que a gente observa, existe um estudo que foi feito em 1953, que é o chamado Triângulo da Fraude, né? Teve um senhor que pesquisou a fraude, né? E essa teoria ficou conhecida como Triângulo da Fraude. Isso foi lá em 1953. E esse estudo, eu vou resumir aqui, ele chegou à seguinte conclusão: a fraude acontece quando três coisas se estabelecem, né? Então, a primeira delas, a oportunidade, né? Então, a pessoa vê a oportunidade, e a oportunidade existe onde não há controle em quantidade ou controle adequado, né? Então, é uma deficiência do controle interno. Então, primeiro ponto, oportunidade. O segundo é quando a pessoa sofre uma pressão, né? Ela começa a sofrer uma pressão, pode estar com uma dívida, pode estar sofrendo uma pressão familiar para adquirir um bem que ela não tem condições financeiras para ter aquele bem. E, no terceiro momento, quando nós temos a oportunidade e a pressão sobre o indivíduo, a pessoa acaba racionalizando. Então, fica oportunidade, pressão e racionalização. O que seria a racionalização? Poxa, eu sou um agente público dedicado, eu mereço. O que é uma vantagem X? Nada demais, né? Então, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega que a gente não tem condição de controlar a pressão que cada agente público possa vir a sofrer. Não é possível ter o domínio sobre essa situação. Outra coisa cada um tem uma cabeça, né? Cada um racionaliza as coisas de modo diferente, né? Também nós não teríamos condição de adentrar nesse mérito, né? O que sobra, né, para a gente combater esse mal? O que sobra é combater a oportunidade, né? Então, tem até um ditado popular, que eu não vou falar que é conhecido, né, que a oportunidade faz, né, aquela pessoa, né? Então, o que a gente pode fazer é, mediante controle, minorar, reduzir ou eliminar a oportunidade. Quer dizer, isso que a gente sabe, né, por experiência, um cidadão em 1953, o Kressel, estudou e estabeleceu o conhecido Triângulo da Fraude, que eu resumi aqui de modo bem rápido, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala como auditor, né, o auditor, quando começa a carreira, ele quer botar controle interno em tudo. Não, o bom auditor é o que chega com uma mala cheia de controle e propaga para a chefia, para a presidência, para o diretor. Vamos distribuir controle. Só tem um detalhe. Controle interno é sinônimo de custo, né? Então, por exemplo, está sumindo uma bala da minha mesa todo dia desaparece uma bala. Vamos botar um vigilante para vigiar a sua sala. O vigilante vai ser mais caro do que a bala, não faz sentido isso. Então, a gente não pode esquecer que controle é custo. Então, uma forma de desonerar o Estado com controles é ter uma participação atuante da sociedade, né? Então, o controle social ele permite que a gente elimine o componente oportunidade do triângulo da fraude, né, de uma forma não onerosa, não onerosa para o Estado, né? Então, ele tem esse viés de ser um elo poderoso para destruir essa equação malévola, né, que eu já disse aqui várias vezes. Então, só uma breve digressão para a gente enaltecer mais uma vez o papel do controle social.
Bom, aí também tem um detalhe. O conhecimento é a principal ferramenta do controle social. Porque se você é um cidadão que tem boa intenção, mas não sabe o que fazer, você não vai ter muita possibilidade de contribuir, né? Então, eu destaquei aqui alguns pontos, né? E eu gostaria de destacar novamente que a nossa legislação, a legislação brasileira, ela é rica em mecanismos para que o cidadão possa oferecer a sua contribuição, né? Por meio do controle social. Eu já falei aí, da Lei de Acesso à Informação, mas nós temos também outros meios, né? Outras possibilidades, né? Nós temos a ação popular, que é uma lei também que permite que o cidadão, aquele que está no gozo dos seus direitos políticos, possa também acionar o Poder Judiciário na busca da reparação de algum dano causado ao erário, né? Ou algum ato que seja contrário à moralidade pública. A lei de acesso à informação, ela, em verdade, ela é uma decorrência de um princípio que está na nossa Constituição, lá no artigo 5º, que é o direito de petição. Então, desde 88, a nossa Carta Magna ela assegura o direito do cidadão se dirigir ao Estado para perquirir algo de interesse dele. O que a lei fez, o que a Lei de Acesso à Informação fez lá em 2011, foi exatamente operacionalizar essa autorização que a Carta Magna já tinha trazido desde 1988, né? Mas nós temos outras leis que não somente a Lei de Acesso à Informação, acabei de falar, temos também a Lei da Ação Popular, né? Então essas duas normas elas são muito poderosas, né? E não precisa de advogado, né? Então há uma facilitação no exercício desse direito. Vou só passar aqui. Agora, um ponto para reflexão é que essas informações a gente não aprende na escola, né? Eu fui aprender isso porque sou formado em Direito, sou advogado, trabalhei como auditor muito tempo, né? Então, você acaba sendo obrigado a estudar. Mas o homem médio, né, o chamado homem médio, ele não tem, de modo, vamos dizer assim, planejado, acesso a essas informações. E aí eu trago a reflexão, não seria desejável que essas iniciativas, essas possibilidades fossem ensinadas na escola? Isso aí não é na minha área, mas eu estou trazendo esse tema à reflexão. Será que os sindicatos, né, aproveitando que nós estamos falando com pessoas de um sindicato, não poderiam ter painéis para compartilhar essas iniciativas, promover essas ações, né? Então, eu acho que aquela história, a gente não vai poder ficar esperando muito do Estado, porque o Estado tem que ficar focado nas atividades mais emergenciais, né? Especialmente nesse momento de crise que nós estamos passando. Então, eu acho que as entidades, né, da sociedade civil elas podem contribuir, cada uma no seu microcosmo, né? Um sindicato, uma associação de moradores, né? Poderiam promover um ciclo de debate. Hoje, a gente está descobrindo, aí a pandemia vai deixar um legado, além de muita tristeza, né? Pelo menos ela vai deixar o legado que foi a gente perceber que dá para a gente estar junto, né? Interagindo, trocando experiências, mesmo estando longe, né? Com a tecnologia. Eu mesmo era um pouco reativo à reunião por videoconferência antes da pandemia. A gente, não, mas não é a mesma coisa. A gente descobriu que a gente consegue, não é a mesma coisa, realmente não é a mesma coisa, mas a gente consegue um resultado muito bom, né? Então, eu acho que a gente hoje tem tecnologia, tem possibilidade de ampliar, né? Multiplicar a participação de todos por meio de instrumentos que estão acessíveis, né? Você com o celular você consegue participar do evento. Então, por que não mais eventos para compartilharmos com a população, com os nossos pares, com nossos colegas, com nossos vizinhos, essas ferramentas para que cada um de nós possa colocar o seu tijolinho, né? Nesse muro do controle social, né? Logicamente que uma andorinha não faz verão, mas se cada um fizer a sua parte, a gente com certeza vai ter um Estado cada vez melhor, né?
porque é natural. Se você não é cobrado, você tende a achar que está à vontade para fazer do jeito que você quiser. E, na verdade, o Estado tem que oferecer o melhor para a sociedade. Tá? Então, esse ponto aqui, eu estou parando para destacar, eu entendo que é um ponto bastante carente, né? Nesse ciclo do controle social, talvez o grande ponto, né? O ponto que mereça ser enfrentado é colocar para a sociedade, para toda a sociedade, essas ferramentas muito eficazes que já existem. O que está faltando é as pessoas saberem como utilizar, terem acesso a elas, tá certo? Então, vou botar aqui. Uma questão que a gente deve levar em conta é o seguinte: existe uma máxima que a gente fala na área de auditoria, que uma das grandes mentiras, né, é você falar que, como auditado, ou seja, como controlado, a pessoa que está sendo fiscalizada gosta que isso aconteça. Na verdade, o ser humano ele prefere não ser controlado, ele prefere não ser fiscalizado, ele prefere que ele faça a coisa do jeito que ele quer fazer sem ser incomodado. A verdade é essa, entendeu? Eu adoro receber auditoria. Eu nunca vi isso. Bastante experiência, as pessoas dizem que gostam, mas na prática, quando você fala, infelizmente a auditoria foi adiada, o pessoal fica muito feliz da vida. Então, a gente tem que respeitar e entender que isso é um fato, mas não é por conta disso que a gente vai deixar de perseguir esse objetivo que traz um ganho muito grande para todos, né? Eu entendo que nós aqui estamos com um aspecto que compensa um pouco dessa ausência do controle social, que os órgãos de controle externo e interno, o TCU e a CGU, eles têm conseguido ampliar a atuação deles por meio da inteligência artificial. Então, diversas ferramentas têm sido desenvolvidas que estão ampliando muito a eficácia desses órgãos, né? Mas, ainda assim, mesmo com essa ampliação, com essa maior eficácia, aproveitando os recursos tecnológicos, a gente, ainda assim, nada substitui o olhar da sociedade, né? Especialmente quando ela age de modo organizado. Então, sempre vai ter espaço, e eu digo que um espaço muito salutar, a atuação de cada um de nós para que a gente seja realmente atuante para aprimorar o serviço prestado pelo Estado. Tá? A nossa visão aqui realmente não foi entrar em detalhes para discorrer sobre o que cada lei tem a oferecer no seu detalhamento, mas sim trazer uma visão macro do processo, né? Despertar a importância dessa dinâmica, né? Dizer que, se você não tem uma sociedade atuante que fiscaliza, você estará com forte tendência a ter um serviço público de má qualidade, né? E, em última instância, uma democracia fragilizada, né? Porque o que fortalece a democracia é a participação da sociedade, né? Então, são duas ideias que estão lado a lado, né? Democracia e controle social. Então, na medida que você fortalece o controle social, você está também fortalecendo a democracia, né? Então, assim, seriam essas as ideias principais que Leonardo, seu microfone fechou. Opa, voltou? Voltou. Opa, ok. Então, foi coisas da tecnologia. Então, assim, opa, deixa eu voltar aqui. Eu destaquei os pontos mais importantes do tema, né, sem querer partir para o detalhamento. Não sei se a Sandra tem alguma ponderação, alguma colocação a fazer, alguma
algum destaque sobre o assunto? Ah, tenho, e eu acho que algumas pessoas que estão aqui junto comigo também. Ok. Eu acho que uma coisa assim fundamental do controle social é a participação. Porém, concordo com você, e na terça-feira a gente fez uma outra live que a gente também tem falado sobre isso, que as pessoas, de maneira geral, desconhecem. Falamos muito nessa questão assim, a Constituição é cidadã, mas cidadã por quê? Porque te deu deveres e direitos? Tá bom, mas cadê os seus deveres? Né? E a gente não fala. Achei essa sua ideia do sindicato, da gente, de alguma forma, promover essas ações de controle social, de ações, de mostrar, né, onde isso está. Eu até fiz um levantamento, por exemplo, de cursos gratuitos que tem sobre o assunto. De maneira geral, se as pessoas falam, não tem, eu falei, gente, eu numa pesquisa aqui na internet, eu peguei 6. Então, assim, também, não sei se você entende, você até comentou rapidamente, da falta dessas informações na escola. Exatamente. Mas como é que seria isso sem o viés político-partidário? Você tem uma ideia? A gente acaba esbarrando que tem a legislação específica, né, que o MEC que o Poder Legislativo determina. Na verdade, o MEC é um cumpridor, né, mas existem leis que definem o que pode ser ensinado. Não é assim, a gente chega lá e ensina o que quer. Mas é o que eu falei, a pandemia nos chamou a atenção que hoje nós temos essa ferramenta que nós estamos usando agora, né? Então, você consegue mobilizar um sindicato, consegue mobilizar uma associação de moradores, coisa que há pouco tempo atrás seria impossível, né? Por questões de custo, por questões diversas. Então, eu vejo o seguinte, o Brasil é privilegiado. Primeiro ponto, nós temos uma legislação que oferece muitas possibilidades ao fortalecimento do controle social, né? Eu citei duas, citei a Lei da Ação Popular e eu citei a Lei de Acesso à Informação. O que falta é a pessoa saber que isso existe, não o nosso grupo, mas existe pessoas de pouco acesso que não sabem direito como é que é isso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui análogo, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele existe desde 90. Tem muita gente que você chega e faz um comentário sobre alguma possibilidade. Caramba, eu posso fazer isso? Posso ir no juizado especial sem custo? Não sabia, achei que ia ter que contratar um advogado, achei que era complicado. Então, assim, o desconhecimento, ele é o grande inimigo da atuação do controle social. Ele é um dos inimigos, ele não é o único, porque tem a questão cultural também, que eu falei. Aquele dado não é dado de pesquisa. O brasileiro ele se sente constrangido de denunciar. Ele condena o mal feito, mas ele também acha que o cara que denuncia tem até aquelas expressões do dia a dia do jargão, né? É o X9, é o dedo duro. Né? Então, isso no Brasil é algo a ser estudado, porque é uma coisa que não dá para entender. Ele condena o mal feito, mas ele condena quem denuncia. Então, como é que a gente vai resolver isso? A média mundial é quase a metade do que se descobre mediante denúncia, né? Enfim, já houve até no Brasil algumas iniciativas, algumas sugestões, né? Enfim, de contribuírem, né? De criar até um prêmio para quem fizesse reportasse o mal feito, né? Algum ato ilícito. Isso foi descartado. Então, assim, e tem país que tem país que a legislação estimula a denúncia do caso de corrupção, por exemplo. Embora a controle social não é só para combater corrupção, não é isso. Mas eu estou dando um exemplo que em face do que a gente anda acompanhando pela imprensa aí. Mas talvez esse debate ele ganhe, ele passe por esse fortalecimento do compartilhamento da informação, entendeu? Então, não basta você fazer uma lei, embora
a legislação diga que é presumido que todo mundo conheça de todas as leis, existe essa máxima no direito, a gente sabe que na prática não é assim que funciona, né? Então, eu acho que o X da questão seria realmente a gente ter uma maior participação num compartilhamento do que é possível ser feito nessa linha aí. Entendeu? Então, a gestão do conhecimento feita de modo mais adequado. Então, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir aumentar e ampliar essa vertente aí de fazer a nossa sociedade mais atuante. Estou em reunião. E essa questão olha só, Leonardo, só um minuto. Desculpe, Sandra. Eu adoro atropelar as pessoas. Deixa eu te falar. Você fez uma afirmativa um pouco antes sobre que controle é custo. Mesmo com a evolução da tecnologia, de todas as ferramentas, controle ainda continua sendo um custo alto? Não tanto, né? Não, eu estou falando que isso é em tese. Por isso que você nunca pode achar que a solução dos problemas é sair colocando controle, que você, às vezes, você pode, com o remédio matar o doente, né? Então, eu dei um exemplo exagerado, mas foi só para demonstrar que hoje, com a crise, o Estado não pode gastar mais do que ele tem um teto de gasto, né? E, atualmente, nós estamos com esse teto aí, né? Que é a lei do teto de gasto. Então, não adianta o Estado querer... não, eu estou com um problema em tal área, eu vou criar controles internos, né? Contratar um vigia é um controle interno. Se está tendo furto, em tese, eu poderia contratar um vigia. Mas, talvez, isso acabe onerando o orçamento daquele órgão, né? Então, eu posso buscar, dentre as alternativas mais baratas que você colocou, que a tecnologia oferece, mas o que eu quis chamar a atenção é que, se você tem uma sociedade muito atuante, você não é obrigado a criar os mecanismos formais, é isso que eu quis dizer. Né? Então, se eu tenho todo mundo, os 200 milhões de habitantes, motivados e atentos a fiscalizar tudo, né? Acompanhando pela internet os gastos do órgão que ele conhece, que é perto da casa dele, se ele fiscaliza o parlamentar que ele votou, vendo se ele está gastando muito com combustível. Enfim, se você tem a sociedade participando, você não precisa que o Estado gaste com isso, entendeu? Você vai reduzir o gasto, porque você vai ter o próprio cidadão fazendo o papel que, muitas vezes, quem tá fazendo é o Estado por meio de meios que são caros. É isso que eu quis chamar a atenção. É uma forma de você desonerar o Estado, na medida que você torna a sociedade participativa. É isso que eu quis chamar a atenção. Agora, existem controles mais baratos? Hoje existem, mas a gente tem que trabalhar com essa máxima. Criar controle, em tese, eu estou onerando o órgão, eu estou onerando o Estado. Eu não tenho um cheque em branco para sair implementando controles para garantir que não haja fraude, e muitas vezes o que eu estou gastando com o controle é maior do que o benefício que a sociedade está tendo. Essa que é a ideia que eu quis chamar a atenção. Então, assim, em resumo, quanto mais a sociedade se envolve com o controle social, eu tendo a baixar os custos do Estado. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia que eu quis colocar. Mas, realmente, cada vez mais os controles ficam menos caros, digamos assim, porque a tecnologia traz novas possibilidades. Eu, ao invés do vigia, hoje eu posso botar uma câmera, circuito para vigiar ali o meu órgão, mas não deixa de ser um custo. Eu vou ter que comprar o equipamento. Então, mas se eu tenho todo mundo engajado, a pessoa vê o mal feito, reporta, você promove um ambiente favorável nessa linha de raciocínio. Essa que foi a ideia, Edmar. Nessa linha de raciocínio, hoje de manhã, aqui no Rio, teve uma operação policial acerca dos roubos de fios de cobre. Isso. Porque aqui está um problema uma epidemia. Sério. Aqui também, em Brasília também.
E aqui, além dos fios de cobre, estão levando portão, corrimão Alumínio. de alumínio. Alumínio. E a polícia agora descobriu, hoje, prendeu aí várias pessoas, aonde estavam isso e o que isso estava sendo feito. E aí, quando você está falando isso, na hora não me passou, mas agora me veio a ideia que talvez seria isso. Se você instrumentalizasse as pessoas ao redor daquela empresa que estava fazendo a reciclagem daqueles cobres, aquele vizinho poderia ter denunciado. Exatamente. E aí o Estado, né, porque eu acho que foi isso muito que se falou hoje de manhã, nós ficamos com hospitais com cirurgias interrompidas porque não tinha energia, porque não tinha internet, porque a ponte Rio-Niterói aqui ficou às escuras por causa disso, e a quantidade de pessoas e de empresas que pararam de funcionar por causa disso. Então não tinha feito essa ligação, né? E eu acho que a gente tinha que começar todo mundo a fomentar a coisa. Denuncie o seu vizinho. Mas eu não tenho dúvida que a melhora do Brasil, isso eu falo, né, de hoje, eu atuando como auditor, ela passa pelo empoderamento do controle social. Mas, para isso, não adianta eu ter 200 milhões de pessoas motivadas, porque a grande maioria não sabe nem por onde começar. Entendeu? Falta conhecimento. Mas como fazer isso? Olha, você tem um mecanismo legal A, B, C, D, E, entendeu? Então, tem vários mecanismos. Então, eu acho que esse é o caminho. O caminho é a mobilização com o compartilhamento da informação do que é possível ser feito. E não adianta ter lei só para ficar lá e as pessoas não saberem. Eu acho que isso é muito estimulante e temos que cada vez mais falar e mostrar para as pessoas esses instrumentos, por exemplo, essa coisa do EGOV, né? Das ouvidorias, é muito importante a gente utilizar isso para que também essas informações sejam disseminadas, para que não tenhamos voltar a ter, porque quando fala isso me dá sempre a impressão daquela pessoa que detém aquela informação e ela vende aquela informação, né? Eu acho que isso por isso sou favorável ao controle social, da gente falar tudo, contar tudo. Eu não me julgo habilitado, eu apenas compartilho a informação que a gente tem, é que no Brasil as pessoas acham que quem denuncia quase coloca em pé de igualdade ou em pior situação do que quem pratica o ilícito. Pô, mas caramba, aquele cara, cuidado com aquele cara, hein? Aquele cara é dedo duro, hein? Ele entregou o cara que estava roubando fio de cobre, o cara que estava roubando o remédio do hospital, ele entregou aquele cara. Esse cara é perigoso. Quer dizer, acaba que, às vezes, a sociedade coloca o cara aqui. Veja bem, eu não estou entrando no mérito da questão, estou só compartilhando. Isso é constatado, né? Que no Brasil não existe essa percepção, né? Então, assim, como é que a gente vai entender um povo que, exemplo, outra coisa que a gente não compreende, dentro dessa linha, quem normalmente destrói o ônibus é quem usa o ônibus, né? Não é o cara que usa carro. Então, ele destrói o que ele usa. Então, você não consegue entender. Então, dentro dessa pegada, você vê as pessoas, às vezes, quase execrando o cara que denuncia e não tem o mesmo grau de reprovação com aquele que pratica o ato ilícito. Então, esse fator é complicado, porque mobilização a gente faz, informação a gente compartilha, e como é que a gente conserta essa questão cultural? É algo a ser pensado, né? E isso está as pesquisas apontam aqui do Brasil, que é um diferencial em relação à média mundial. Isso aí é bem interessante isso aí. Mas também nós temos plena consciência do que aquele vândalo que quebra o ônibus, o BRT, essas coisas todas, ele não tem escola, ele não tem escolaridade. Ele vive da vantagem que ele tem naquele dia, ele vive do dia. Hoje eu tenho uma vantagem. Então, a escola é o remédio nesse caso também, né? A informação.
É verdade. Então, acaba que o remédio é um só: escola e compartilhamento do conhecimento. Sim, Talvez seja esse o caminho que vai levar a gente ao controle social que o Brasil merece. sim, sim. Agora, você falou sobre a lei de ação popular. O que seria essa lei de ação popular? É uma lei já bem antiga que permite ao cidadão, e aí cidadão é cidadão mesmo, aquele que está no gozo dos direitos políticos, de reportar um ato contrário, um ato de dano ao erário, né, ou um ato contra a moral administrativa. Então, você tem o poder de levar isso à frente sem advogado, né? Então, é uma lei que mereceria até uma live, né, própria, para a gente poder discorrer mais sobre ela. Mas a grande mensagem é que nós temos leis sobrando, né, para podermos sermos atuantes na cobrança do Estado, na cobrança por serviços de qualidade feitos e prestados dentro da legalidade. Então, o Brasil não carece de norma. Pode ser que tenha país que careça de norma. O nosso problema não é a lei. Talvez a gente tenha até lei sobrando, né? O problema é as pessoas não usarem a lei, né? Essa que é a questão. Essa que é a questão, entendeu? Então, todas essas possibilidades que nós temos, eu destaquei duas possibilidades, duas condutas, né? Você exercer o que a lei de acesso te oferece, ou o que a lei de ação popular oferece. Mas você também tem outras formas de exercer o controle social, usando os canais de ouvidoria dos órgãos, né? Vários. Mas nada disso vai funcionar se as pessoas não souberem que isso existe. Então, esse que é o ponto. A gente não se preocupou em estruturar dentro da nossa sociedade mecanismos eficazes dessas alternativas chegarem aos 200 milhões de brasileiros. Entendeu? Então, acaba que eu crio um gargalo. Eu tenho a possibilidade, mas essa possibilidade não é do conhecimento do cidadão. Entendeu? Uhum. Então, a gente está no seguinte cenário. Nós temos, hoje, as pessoas mais preocupadas em querer colaborar. Nós temos uma legislação que permite isso, que oferece essa alternativa, mas o que está faltando é aproximar essas duas partes, a lei e o cidadão. E isso eu consigo como? Divulgando. Como fazer isso? Esse é o desafio. Esse é o desafio porque a escola não tem liberdade de chegar e mudar o currículo, né? Isso é tudo feito dentro do que a lei determina, entendeu? Mas os órgãos do terceiro setor, a sociedade organizada, podem prestar esse importante papel. Então, eu queria deixar essa mensagem, né? E esse ponto merece ser enfrentado. Aproximar o que a lei oferece do cidadão. Esse caminho que talvez tenha que ser pensado aí, porque não é tão simples. Não pode uma escola você colocar no currículo um assunto se isso não for aprovado pelo Poder Legislativo. Então, talvez iniciativas como essas agora sejam um caminho, né? Porque elas surtem um efeito, né? Então, mas você não acha também que botar a população, né? Não incluir, que a população também está bem decepcionada ou já não acredita mais? As leis existem, mas ela não acredita que ela faça valer? Olha só, eu discordo. A lei existe, né? O que está faltando é você acreditar que ela existe, né? Porque eu, como cidadão, eu até brinco, toda vez que eu como cidadão, eu exerço o meu papel, né, cobrando do Estado alguma coisa, eu tenho êxito. Então, o que está faltando é a gente acreditar, porque eu posso assegurar, normas nós temos. Hoje nós temos uma estrutura, eu não diria a mesma coisa há 20 anos atrás. Hoje você entra, você tem forma de buscar o canal de ouvidoria do órgão, você pode requerer uma informação pela Lei de Acesso à Informação. Há 20 anos atrás você não tinha isso. Então, o que está faltando é o seguinte: o brasileiro ele não tem noção do poder dele. Essa que é a verdade. Tem noção. Um brasileiro, se vocês pegarem a história da Lava Jato, isso tudo começou com uma pessoa. Uma pessoa pegou. Isso é que nem
aquela trilha de pólvora, né? Pegou a trilha de pólvora, acendeu o palito ali, e o negócio tomou uma dimensão gigante, entendeu? Então começou com uma pessoa que não pensou assim, não vou nem falar nada, não, porque isso não vai dar em nada, entendeu? Então, assim, é o que eu estou falando. A gente tem um arcabouço normativo, nós temos normas que são boas, né? As leis não são ruins. O que falta é você acreditar, porque dá trabalho, né? As pessoas não conhecem. Então, no final da história, você espreme, você chega onde? Quem é o inimigo, na verdade? O inimigo é o desconhecimento. Entendeu? O inimigo não é a ausência de caminhos, de ferramentas. Ferramentas nós temos. O inimigo é o desconhecimento da existência dessas ferramentas que o ordenamento jurídico brasileiro tem, né? Então, a gente tem que encontrar uma forma simples de multiplicar, né, o compartilhamento dessas boas práticas. Não vamos esperar que muita coisa que o Brasil tem agora surgiu de iniciativa popular, né? Então, a nossa Constituição, inclusive, ela permite que um projeto de lei surja da mobilização da nossa sociedade. Um exemplo que ficou muito famoso no Rio, em especial, foi quando houve o falecimento da filha daquela autora de novela, Glória Pérez, né? A filha dela foi assassinada, e ela mobilizou a sociedade brasileira e a lei do crimes hediondos veio. Então, isso não tem muito a ver com o controle social, mas tem, porque, na verdade, ela provocou uma ação do Estado, né, por meio do Poder Legislativo, que acolheu a todos, entendeu? Então, assim, quando o cidadão ele acredita no poder que ele tem, ele encontra na legislação, no ordenamento, caminhos que vão levar ele ao objetivo dele. Eu estou dando um exemplo notório que foi amplamente divulgado pela mídia. Foi o caso da lei. E tivemos outros também, né? A Maria da Penha também é um exemplo. Maria da Penha, a Carolina Dickmann. A Carolina Dickmann foi alvo de né? Não precisa contar o caso aqui. E, poxa, tanto que ela botou pressão e acabou que veio a chamada Lei Carolina Dickmann. Então, quando o cidadão acredita no poder que ele tem, ele remove montanhas, né? Usando o jargão popular. Mas, infelizmente, a maioria está um pouco cansada, né? O país vem numa conjuntura desfavorável e essa falta de crença, esse desânimo que acaba sendo ruim, entendeu? Mas dizer que não tem mecanismos, isso não é verdade. Mecanismos existem, a gente tem que pegar e sacudir a nossa gente acordar e fazer como esses exemplos que eu acabei de dizer aqui, né? Pessoas notórias que acreditaram e fizeram a diferença, entendeu? Então, eu acho que é essa mensagem aí que a gente deve deixar para os nossos colegas. Mas você acha que a LGPD vai prejudicar um pouco? Eu não consigo. Não, ao contrário. Eu vou falar. Por acaso, eu sou especialista em LGPD, né? É uma área que me é cara. A LGPD, na verdade, ela veio para proteger o cidadão, a pessoa física. Ela não veio para ser uma inimiga do cidadão. Porque o que acontecia até um dia desse aí, há pouco tempo atrás, que você ia numa loja, você ia comprar um chocolate numa loja de chocolate, ele pedia para você preencher um cadastro, quanto você ganha, onde você mora, a sua vida toda. E daqui a pouco ele pegava o teu cadastro e compartilhava com outras empresas. Isso hoje, em resumo, a lei veio moralizar isso. Ela veio moralizar o tratamento de dados pessoais. Então, essa lei ela tem como paradigma ser pesada em multa, né? Ela já existe desde 18 de setembro do ano passado, mas a partir de 1º de agosto, ela poderá aplicar até 50 milhões, é isso mesmo, vou repetir, 50 milhões por infração. Então, ela veio naquela pegada da multa de trânsito, quando você bebe, né? Você pensa, poxa, deixa para beber em casa ou vou beber num barzinho e dirigir? Aí você pensa, se eu beber num barzinho e dirigir, eu posso perder minha carteira, posso pagar R$3.000 de multa, posso ser presa, então vou deixar beber em casa. Então, ela veio para inibir o comportamento ilícito. E nós já temos, atualmente, dados colhidos essa semana, mais de 600 ações judiciais em razão da LGPD. Né? Então, é uma lei... tem gente falando, não, essa lei não vai pegar. A lei já pegou. É que, infelizmente, a imprensa não divulga. A imprensa só divulga a Covid. Né? Infelizmente,
um monte de coisa está acontecendo no mundo e as pessoas acham que no mundo só está acontecendo Covid. Então, essa lei, ela, na verdade, é uma lei que veio proteger o cidadão. Ela não é uma lei contra o cidadão, é o contrário, é uma lei a favor do cidadão. Ela cria uma dor de cabeça, vamos dizer assim, ela cria mais preocupação para as empresas, né? Não só empresas, como órgãos públicos também, porque a lei se aplica a empresas e também entidades públicas. Um sindicato, se não tiver aderente, já pode, a partir de 1º de agosto, sofrer uma multa. Sindicato tem que ter? Tem. Empresa pública? Tem. Empresa pequena? Tem. Média? Grande? Ou seja, qualquer pessoa jurídica tem que estar aderente à LGPD. E estar aderente à LGPD é você seguir alguns protocolos que eu resumiria numa frase. Respeitar o dado. O dado não é do órgão, o dado não é da empresa, o dado é da Sandra. A titular dos dados da Sandra é a Sandra, não é a loja que ela comprou o chocolate, não é a repartição onde você trabalha. Ah, não, eu sou funcionária pública, e aí o pessoal pegou meus dados e mandou, estão distribuindo, não vou falar nada não, senão, não, negativo, isso não pode acontecer, entendeu? Então, a gente está quebrando o paradigma, e então, assim, a lei, ela veio para proteger. Essa que é a mensagem que eu deixo aqui, de modo bem objetivo. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Eu achei que foi muito bom. Eu sou favorável a... Agradecemos e vamos como é que é? Repatriar, repassar, ampliar, divulgar, espalhar essa ideia. Tornar público. Multiplicar. Exatamente. Sejamos agentes multiplicadores. Exatamente. Eu sou favorável. Helena, muito obrigada por você estar aqui. César, você quer falar alguma coisa, fazer alguma consideração? Lana? Essa questão da LGPD está deixando a gente bem preocupado de adequar, né, fazer as adequações necessárias. Né? Pode falar conosco que a gente pode orientar. Eu aqui no condomínio, eu até vou ligar para o administrador para falar. Fala, César, obrigada por estar aqui. César é conselheiro de alimentação escolar. Eu gostaria de agradecer aí a live, o momento de partilha, e precisamos realmente assim reforçar o controle social, né? Achei bem interessante essa fala e assim, o povo está cansado, sim, de algumas coisas, mas é através desse controle que a gente fomenta a democracia, né? Então, temos que insistir, né? Nós temos que insistir, não podemos desistir, não. E democracia, né, César, que a gente, na semana passada, fez uma live sobre democracia, e uma coisa que a gente tem que separar da democracia é o político partidário. Porque quando a gente está falando de democracia, a gente não está falando de política partidária, a gente está falando disso, da transparência, da informação, da troca. Eu acho até que a gente tem que também, por isso a gente abriu esse projeto Sindiconte Rio e a sociedade falando de democracia, para mostrar que a democracia não é político-partidária. Algumas pessoas ficaram assim, político partidário. Não é político-partidário, porque democracia é bem maior, né? E eu acho que a gente tem que fomentar, principalmente no nosso caso, César, que somos conselheiros de alimentação escolar, né? E isso, mais do que nunca, a gente tem que reforçar essa ideia da democracia, da transparência, de recurso público, do recurso da merenda escolar, como é que esse dinheiro está sendo empregado, cada vez mais. E aí nós, enquanto conselheiros, somos controle social e temos que estimular mais gente a ser controle social. Obrigada. Fala, Lana, paixão. Oi, Sandra. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Então, só para agradecer essa live maravilhosa falando sobre o controle social, muito bom, complicada, assim, eu acho que as pessoas precisam ter essa oportunidade para poder ter conhecimento de fato, né? Como o falou aí, acho que tudo começa pela educação, né? As pessoas precisam ter entendimento, e esse entendimento só a escola, né, pode passar.
Então, acho que seria, assim, abraçar esse projeto do controle social para passar a ser ferramenta dentro do curricular. Porque quando a gente leva esse conhecimento para as nossas crianças, né, com certeza eles vão ser cidadãos muito mais, eu posso dizer assim, muito mais esclarecidos, para que eles possam realmente buscar os seus objetivos e começar, sim, a questionar, como ele falou aí, exemplos, como ele falou da Lei Maria da Penha, né, tudo começou, né, com o fato que esse fato ela não cruzou os braços adiante, né, e hoje tem ela aí como exemplo da lei, né, que fomenta todas as mulheres que passam por essas dificuldades, né? Então, só agradecer por essa oportunidade de poder ouvir, né, esses conhecimentos aí. Parabéns a todos. Obrigada, querida. Muito bom ter você com a gente. Então vamos nos encerrar. Não sei se a presidente Dilma quer fazer uma palavrinha antes da gente encerrar. Bom, Leonardo, muito. Oi, Sandra. Estava aqui quietinha, mas realmente o que nós temos em comum em vários aspectos sempre bate na barreira da divulgação. Temos leis, temos normas, procedimentos, maiores ou menores, mais ou menos complexos, mas, enfim, até os mais simples e até os de dentro de casa, podemos dizer, bate sempre em como divulgar, em como fazer chegar às pessoas o conhecimento do que está sendo produzido ou do que já existe. Como foi dito, leis nós temos muitas, normas nós temos bastantes, mas falta o conhecimento da massa do que ela tem de direito e o que ela tem de deveres, e o que pode ser utilizado por um melhor resultado para a sociedade como um todo. Então, esse trabalho de casa, seja em que instituições nós tivermos, seja participando de que momento for, eu acho que é o mais difícil, é essa divulgação e também interesse por parte das pessoas em procurar aonde elas estão. Tem o Dr. Google aí que nos ajuda demais e que ali a gente vê a solução para vários problemas, para várias situações, encaminhamento de muitas necessidades que nós temos. Esse trabalho que a Sandra, Elismar, Sandra, nossa diretoria como um todo abraçou, é justamente nessa vertente da importância que nós entendemos ter, divulgar para o maior número possível e deixar disponibilizadas informações para quem queira ou assistir de novo, ou assistir se não pôde assistir o tempo todo, e transmitir a terceiros também essa importância da participação. E a gente agradece ao Coronel Leonardo pela disponibilidade, por estar conosco, colocar o nosso sindicato à disposição. Ele já deu uma entrada ali que teria uma lei que mereceria uma live específica de tão importante que ela é, e entendi também, e da pouca divulgação e de conhecimento da sociedade que ela existe. E aí, Sandra, já é talvez um dever de casa aí para mais para frente, depois de toda essa jornada que nós estamos fazendo aí agora nesse projeto e no seguinte, aí já deixa aí um pontinho, né, de expectativa de uma outra oportunidade de estarmos juntos aí com o Coronel. E agradeço a você, a todas as pessoas que estão presentes, e especialmente ao Coronel pelo tempo que ele pôde nos dedicar. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos.
Lembrando que terça-feira que vem teremos uma conversa com a advogada Maí sobre tributo. Será que todo mundo sabe para que servem os tributos? Aonde esse recurso é empregado? Porque às vezes a gente fala de tributo, mas o que é tributo? Né? Aonde que isso está sendo empregado? Né? Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Teremos também no dia 14 sobre a gestão do tempo. No dia 15 vamos mais específico falar sobre o E-Social e o FGTS Digital. No dia 20 vamos conversar com a Gisele Lima sobre gestão empresarial. 22 de julho vamos conversar com o advogado Jesus Najib sobre aposentadoria para os profissionais. E dia 28 vamos falar de voluntariado com a maravilhosa Idelena Freitas, para a gente, o que é esse voluntariado, a questão da contabilização. Então, espero vocês aqui no nosso bate-canal. E essa live vai estar disponível no YouTube. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e aperte o sininho do YouTube para receber as nossas atualizações. Muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui. E quem vai nos assistir, deixe o seu comentário sobre essa live. Muito obrigada e tenham todos uma boa tarde.